Fala, nação rubro-negra, tudo bem? Sou Alessandro Matias, segunda-feira, e a gente está aqui para falar do Leão da Praça da Bandeira. Faltou isso, faltou aquilo, então tem esse caminho. Bora ouvir a coletiva do técnico Pepa, que falou muita coisa para a gente aproveitar aqui, e vamos dar uma sacada aí. Conseguiu imprimir um ritmo de jogo, um jogo veloz, e a vitória aconteceu. Qual a importância para o grupo e para a sua sequência, né, durante o campeonato? Boa noite a todos, boa tarde. Uma vitória muito importante. A nossa margem está reduzida, portanto temos que entrar em cada jogo, pensarmos só nos 3 pontos. Tenho que realçar aqui a grande atitude, a grande entrega de todo o elenco, porque é vergonhoso jogar num gramado assim. É vergonhoso, é perigoso, isto não devia ser admissível. Mas é assim, nós já sabíamos para o que vínhamos, eu nunca pensei que estivesse tão mal, estava mesmo horrível. As duas equipes. Daí, ressaltar ainda mais a grande atitude dos jogadores. Foi impossível de jogar um jogo no gramado, com criar mais velocidade, de deixar a bola de frente, combinações muito difíceis. Quando conseguimos isso, as coisas fluíam, mas fica muito mais fácil para quem defende. E quando eu digo mais fácil para quem defende, estamos-nos a incluir também a nós, porque mesmo nós sem bola também conseguimos às vezes resolver as coisas com o encurtar, porque o gramado estava mesmo muito bem. Portanto, parabéns às duas equipes pela atitude, pela seriedade que meteram em campo. Agora, não posso dar os parabéns a quem permite um jogo destes, que coloca a integridade física em risco, a qualidade de jogo é zero. Por isso é que temos que realçar acima de tudo a grande atitude de todos. E o mais importante para nós é continuar a crescer com vitórias, que é a nossa responsabilidade, para qualificarmos na posição que queremos. Gostaria que você pudesse destacar essa mescla, né, de jogadores que estavam jogando sub-20 e também esses jogadores que jogaram a Copa do Nordeste, jogadores que são considerados em alguns momentos titulares no ano passado, como foi o caso do Romarinho. Então, esses novos reforços também que chegou como Antônio Carlos, o próprio Matheus Alexandre, eu gostaria que você pudesse destacar e se vai manter para o próximo jogo contra o Jaguar. Bom, nós estamos numa... Isto é a nossa pré-época, só que é uma pré-época para competir. Portanto, a nossa ideia é dar minutos a todos. Com naturalidade, o espaço vai ser conquistado, não só no dia-a-dia, como também em competição, nos jogos. Agora, temos noção que com jogos 3 em 3 dias, independentemente da competição ser o estadual ou a Copa do Nordeste, o nosso objetivo é ganhar os dois, é fazer tudo para ganhar os dois. Não é fácil, aí está, pela sobrecarga de jogos e a nossa condição física está longe, muito longe da ideal, daí esta mistura. A mistura não é gerir ao máximo a carga, ir dando minutos a tudo e a todos, aproveitar a qualidade também que temos na base para suprir ali algumas posições onde ainda estamos carentes e, ao fim e ao cabo, também os meninos aproveitarem essas oportunidades para darem a resposta dentro de campo, como também estão a dar no dia-a-dia, porque nós temos que ter cuidado aqui em não colocar alguns meninos lá em cima no céu. Eles têm que, acima de tudo, ser muito humildes, pés no chão, ouvir a comissão, ouvir a direção, ouvir os colegas, que é o mais importante de tudo, mas são meninos humildes, gostam de ouvir e depois dentro de campo tiveram muita humildade, muita tranquilidade para jogar. Acabamos com 3, por exemplo, o Aju, o Adriel e o Zé, com 3 meninos do sub-20 no meio campo, e não se esconderam de nada. É esse tipo de atitude, eles sabem o que é o sport. As coisas podem não correr bem tecnicamente porque o campo não deixava, mas em termos de raça e de entrega, temos que estar sempre no limite. E tivemos. Professor, boa noite. Olá, boa noite. A gente viu o Sport contra o Ferroviário buscando alternativas e dinâmicas ofensivas para superar uma linha de 5 e um time muito físico naquela oportunidade. Hoje, superando essa adversidade do gramado, a partir do momento que o Sport entendeu o gramado, entendeu o jogo, chegou ao ataque de forma organizada, começou a agredir, começou a criar chances. Isso parte também de uma diversidade de características ofensivas que você tem nessa construção do elenco do Sport. Se faltam ali volantes ou até alguns zagueiros no mercado, você tem ganhado muitas opções de ataque. O quanto que isso é importante para formar a identidade de um time, para dar dinâmica a depender do adversário e para você, que a gente usa o termo, né, dor de cabeça boa, porque você ganha opções e ganha características para formar uma equipe. Sim, nós em condições normais nós estamos a criar um elenco mesmo com essas opções. Opções válidas, opções diferentes, que vai ao encontro também daquilo que o jogo pede, daquilo que a estratégia pede, daquilo que a própria competição pede, dá para gerir também em termos de carga esta sequência de jogos. Agora eu tenho que realçar outra vez a dificuldade que é estarmos a competir, mas com a responsabilidade de ter que ganhar e ao mesmo tempo dar minutos e termos que crescer juntos. É uma coisa muito boa, é a competição e é aquela responsabilidade de ganhar. E depois aproveitarmos e, mais uma vez, termos paciência para a tal posição que falou. É verdade que continuamos carentes, mas eu gosto de ver o copo meio cheio, em vez de ver meio vazio. Eu prefiro, em vez de me estar a lamentar e a queixar, porque isso é factual, é momento para alguns meninos aproveitarem algumas oportunidades, irem marcando pontos, porque, sem dúvida, que talvez no futuro possam continuar a ser opções. Agora depende deles e depende de nós ter essa calma e ir integrando com muito cuidado, porque isto é preciso ter cuidado para eles não se deslumbrarem, mas é o caminho. Em relação a todo o planejamento que o Sport fez para essa temporada, né? É o segundo jogo do time principal, mas já é a 5ª partida do time na temporada. Do planejamento, quando você imagina ter o ideal, o elenco formado, isso não passa como uma definição de sua parte. Já levando em consideração que o Nacional começa logo imediatamente, né? Desde março já começa o Campeonato Brasileiro. Qual é o teu pensamento em relação a esse planejamento do elenco ideal? Assim, o elenco ideal? Time. Sim, eu percebi, time, o elenco, eu percebi. É impossível, porque o mercado até o último dia vai estar aberto. Então nós aí temos aqui ir crescendo, trabalhando, criando as nossas dinâmicas, todos estarem dentro do que é o processo do sport e temos esta sequência. Não subcarregar os jogadores, por exemplo,
Houve aqui jogadores que tivemos que gerir muito bem para entrar mais tarde, outros até para não entrarem, outros que tiveram que fazer 90, mesmo tendo câmeras no final do jogo, mas isto faz parte, porque mais do que o time ideal, a minha preocupação é a condição física ideal. Isso é o grande objetivo. Agora está a condição física, com responsabilidade teremos que ganhar. Mas eu prevejo, sinceramente, à volta de 15 dias para estarmos fisicamente como queremos e com naturalidade também vão chegando mais 2 ou 3 jogadores. Hoje nós tivemos a estreia do jogo. No jogo, o jogou bem, fez a assistência, né? Porque resultou no gol do Sport. E a gente tem também informação que hoje o Pablo está chegando em Recife para assinar com o Sport, vai estar assinando com o Sport amanhã. Quão difícil é montar esse time, vai ser chegadas constantes e preparar o time para jogar tanto o Pernambucano quanto a Copa do Nordeste. O europeu está acostumado com um campeonato mais organizado, datas mais organizadas. O como isso mexe com a tua preparação para manter esse time com foco nas duas competições, mas também preparado para iniciar o Nacional quando estiver iniciando a data, porque precisa de tempo para treinar, a pessoa está chegando ainda. Então, você fala em 15 dias, mas o como essa chegada de jogadores vai atrapalhando essa preparação? Não atrapalha, pelo contrário, só ajuda, são boas opções. Este elenco está a ser construído com muito critério, muito critério. Eu já disse isto, vou repetir às vezes se for preciso. Eu não me importo de esperar, mas todos os jogadores que estão a chegar estão a ser escolhidos a dedo, sem cometer loucuras, sem entrar na loucura da inflação do mercado e, acima de tudo, jogadores com fome, que saibam um pouco bem e saibam exatamente o que é o Sport. É aquilo que nós propomos, aquilo é a nossa proposta principal para quem chega. As duas cabeças, como falou, aqui se eu sou europeu ou não, aqui não interessa. Eu tenho que me adaptar a esta realidade de jogo, viagens, campos. O campo, isso para mim é o que é inadmissível. Quero viajar, jogar daqui a 3 dias, ou jogar daqui a 2 dias. Isso faz parte. E eu tenho que me adaptar a esta realidade, porque já sabia qual era, e os jogadores também estão mais do que preparados para isso. Estão habituados, estão preparados. E hoje, eu arrisco-me a dizer uma coisa. Nós hoje perdíamos e havia aqui um grande ruído, e ganhando ninguém fala. É normal, porque a responsabilidade é o Sport, contra o Central, com todo o respeito, tem que ganhar, ponto final. Mas às vezes nós esquecemos da dificuldade. Dentro de campo são 11 contra 11, 11 homens contra 11 homens. Daí eu dar os parabéns também ao Central, da grande atitude que teve, que lutou até ao fim na esperança de conseguir empatar o jogo, e volto também aqui a dar muitos parabéns ao elenco do Sport. Foi humilde, foi trabalhador, e isso para nós é a base de tudo. Porque depois tudo o resto, um jogo mais técnico, o gol foi de uma situação muito técnica, as melhores oportunidades das nossas foi de situações técnicas, só que são situações técnicas que foram escassas, porque o campo não permitiu. Daí os parabéns da grande atitude que o pessoal teve. Pepe, ainda falando sobre chegadas, eu não sei se você pode confirmar esse interesse para a chegada do Pablo, mas levando em consideração essa possibilidade da chegada dele, é um jogador que te agrada, em que o Pablo pode ajudar o Sport, e pode ajudar também a preencher esse espaço que tem no ataque, essa necessidade que o Sport tem. E quem é o Pablo que te agrada nesse elenco do Sport, chegando e confirmando, obviamente. Mas aí está, não vou estar a falar dos jogadores que não estão connosco e que não assinaram ainda, portanto, peço desculpa, mas não vou falar sobre isso. Okay. A última aqui, vai. Professor, com relação ao Fabrício Domingues e Lucas Lima, esses dois atletas preocupam para a sequência, principalmente essa sequência que o Sport vai ter de clássico, né? E também na Copa do Nordeste. Não, a informação que temos é que para hoje era impossível, mas amanhã já estão connosco a trabalhar, ainda de forma condicionada, mas já estão a trabalhar connosco. Ou seja, eu não desconfio que ambos não foram para Caruaru para serem poupados do gramado, da viagem, essa coisa toda, fazer um trabalho especial. Isso não é informação. Antes que vocês falem, ele fala do gramado, que é uma vergonha, a gente já falou. Ele cita para manter uma base, ou seja, eu acredito que o Sub-20 nisso já não está mais dentro desse contexto. Alguns, pode pincelar. E essa coisa de fazer tudo. Eu tenho que vencer, eu tenho que provar, eu tenho que botar os caras, tenho que pontuar. Isso deixou um pouco ele irritado na resposta. A parte física, que está longe para Dedéu, né? Ele disse que mais uns 15, 20 dias para o time estar numa fase física boa, e de 15 dias para chegar a 2 ou 3 jogadores, que a gente vai falar daqui a pouquinho isso. Além de a questão de que foi mais aqui, dar minutos aos jogadores. Eu estava conversando com o Sombra ainda agora, né, há poucos instantes antes de começar. Aliás, eu converso com ele de madrugada, às vezes, e a gente chega a muitas conclusões boas. Inclusive, o time misto, foi ele, bem dizer, ele disse que foi eu. Não, foi você que disse o time misto todinho. Porque ele assiste o treino, né, na Ilha do Retiro, eu assisti também, mas eu coloco que foi ele aqui nesse sentido. Mas, assim, me lembrei, Valfrido, quando a gente estava conversando no privado aqui, enquanto o Aníbal ainda chegava, do Louser. Quando o Louser pegou, o Vitor Gabriel colocou no Corinthians, na lateral, e o menino, por ironia do destino, graças a Deus, está no Internacional sendo valorizado e dando de volta o Johan. Eu pergunto para vocês, botando esse menino, como é o nome dele? O Zé Lucas, né? No momento que foi, contra um Central, que não é um time bicho de 7 cabeças, jogando num gramado ruim, que o menino está acostumado a jogar o Pernambucano, contra um time que ele está acostumado a jogar também,
E deve ter dito, cara, vai e faz o que tu fez aí até então. Então, eu queria, não comparando, mas comparando, perguntar para vocês, o Louser faz uma puta de uma diferença dentro do esporte? É um cara diferenciado quando a gente vê esse tipo de elasticidade de resposta? Por exemplo, ele poderia pegar a Louser bengalinha... não, Pepa. O Pepa, perdão. Ele poderia pegar a bengalinha dele de europeu. Eu não estou acostumado com isso aqui. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é porra nenhuma. Eu estou aqui, vivo aqui, e Portugal é o lugar onde eu nasci. Mas eu trabalho no Brasil e isso aqui é o trabalho que é a confusão que tenho. Pergunto para vocês, né, fazendo um paralelo com o Louser, na época do Vitor Gabriel, né, que está com um scout maravilhoso nesse momento, lá pelo Sul. Louser é diferenciado. Pepa. Pepa é. Louser não. Vou fazer de novo. Deixa eu fazer de novo, porque eu vou cortar isso aqui. Pepa é diferenciado. Veja. Val, pode, por favor, Val. Não, certamente é um treinador diferenciado, talvez não, a melhor contratação do esporte, o que fez com que, eu tenho certeza, foi determinante para que pudéssemos chegar à Série A do ano passado, foi uma mudança abissal do que vinha com o Guto e depois que o Pepa chegou, e ele ter esse pensamento macro. Você observa nas respostas de Pepa o pensamento macro, não é só colocar o time em campo, ganhar, pegar 3 pontos e falar, não, tal time sente pressão, é gramado, desculpa, não. Ele pensa e ele responde de forma muito sincera todo o macro da situação. Tanto no planejamento do sub-20, de como inserir esse jogador, e veja que ele já fala também da questão psicológica do jogador, para ele ter humildade, pé no chão, escutar os colegas. Tudo isso são recados que estão sendo dados através da imprensa e muito mais, com certeza, internamente. Então, faz com que o jogador entre, mas entre com uma maturidade diferente. E a gente vem vendo isso. Foi muito importante para o Sub-20 jogar o tempo que se jogou. É muito importante agora você ter os reservas jogando como estão jogando com o México, porque isso acontece num momento em que o time está se formando. Então, aquele cara que hoje tem a pecha de reserva, ele fala, eu tenho uma chance aqui de me mostrar meu valor e, de repente, me tornar titular. Enquanto o titular que está lá fala, rapaz, aquele cara fez um golaço ontem, eu preciso correr no próximo jogo, senão eu posso perder minha posição. Então, a relação ganha-ganha. Com todos os prejuízos de calendário, de gramado, tudo isso é pontuado, é repetido, todo mundo vai falar. Só que cada treinador lida de uma forma diferente. Eu posso sentar na questão do gramado, do calendário, ponto, e aí se eu perder é por causa disso... Tem vários, é a maioria. Ou você pode fazer uma entrevista macro do jeito que ele fez, pensar no macro e começar a falar soluções para isso. Então, eu acredito que ele é diferenciado muito por causa disso. É uma contratação importante para o esporte. E eu espero, sinceramente, que mesmo que em dado momento nós possivelmente passemos por alguma crise que acontece de variação de desempenho, a gente tenha maturidade. Isso é uma parte que não é só da diretoria, é da torcida também. Eu, como torcedor, penso dessa forma. A gente ter essa maturidade da mesma forma que tivemos dos 3 jogos sub-20, de termos a maturidade de esperar um trabalho longo, um trabalho que vá fazer o esporte alçar um patamar maior no futebol brasileiro. E antes do Aníbal falar, a gente não está dizendo aqui que Pepa não vai errar, que não vai isso, que não vai aquilo, não, viu, gente? A gente está dizendo que Pepa, enquanto técnico, é um cara que há muito tempo, se vocês puderem me ajudar aí, eu não vejo um cara com um raciocínio como o Valfrido falou. Não é a vitória, é o gramadinho, é isso, aquilo, não. É uma coisa que a gente sai da coletiva com uma visão macro. Agora, você precisa ter a interpretação e a profundidade para entender o que o cara está dizendo. Porque, literalmente, ele não fala que isso é uma caneta azul e é bique, não. É isso que a gente precisa atentar para a inteligência desse técnico, que é o Pepa, aí, que está fazendo uma grande diferença dentro do esporte. Aníbal? Eu acho que agora, em 2025, é que a gente está vendo realmente o que é que significa o pepalismo.
porque quando o Pepa chegou para o lugar de Guto Ferreira, a gente Era não sabia. caro. Era caro. A gente não sabia quem Pepa era, né? Ele veio para um tampão, para, quem sabe, o Sport subindo, ele ficar no Sport 2025, e muita gente tinha o temor de não saber como seria a condução de Pepa em 2025, pelo fato de que talvez Pepa não conhecesse o plantel brasileiro, Pepa não conhecesse o futebol brasileiro e tudo mais. Mas você nota uma diferença cabal em sua fala, em sua postura, em sua adaptação, porque ele poderia muito bem ter uma certa pachorra, feito eles falam aqui em Portugal, de ser do jeito europeu de ser, e reclamar de tudo. Olha, porque em Lisboa não é assim, porque em Aveiro não é assim, não. Ele abraçou o local, até porque ele trouxe consigo toda a sua família para cá, para ir, melhor dizendo. E, por exemplo, eu acho que Pepa tem esse apreço pela base, até porque ele começou pela base. Para quem não sabe, Pepa ele estreou pelo Benfica em 99, em janeiro de 99, no lugar de Nuno Gomes. Para quem não sabe o que foi Nuno Gomes, dê um Google aí, foi um dos grandes atacantes do Benfica e de Portugal no século XXI, e Pepa estreia, por exemplo, pelo Benfica, no lugar de Nuno Gomes, tipo assim, deu 1 minuto, ele entrou, em 1 minuto fez um gol, e todo mundo achou, cara, quem é esse cara, quem é esse cara, e Pepa entra no lugar de Nuno Gomes e faz o gol, ou seja, Pepa veio do futebol de base. Isso é muito importante, isso é muito diferencial, inclusive, porque tem treinador, talvez, que tentou jogar bola e não conseguiu, e meio que tem chateação com a base, sabe? E se frustra porque não conseguiu ser jogador e desleixa a base. Pepa não, cara. Pepa veio da base. E a partir do momento que ele mostra um equilíbrio, ele mostra humildade, ele mostra reconhecimento, ele tende a ganhar a torcida. Perfeito. Ele tende a ter sapiência e enxergar o macro, né? Ele enxerga aquém do além. Ele começa a entender certas coisas. Ele começa a entender que, olha, não é aqui, não é agora, é o depois, é a frente, né? É a frente. Então, assim, ele se mostra muito bem equilibrado nas entrevistas, né? Ele mostra muito coisa coerente, e ele tá dando assim, olha, eu preciso de gente para trabalhar, porque ele sabe, se ele sabe, Alessandro, e a gente sabe, ele sabe também. Ele sabe que ele precisa de contenção, ele sabe que ele precisa de um camisa 5, né? Ele sabe disso tudo, né? E, infelizmente, esse cara não vai chegar para o dia 4, né, contra o Fortaleza. Infelizmente não vai chegar, porque ainda que chegue hoje,